desejo do meu coração é que seja um domingo, que seja uma manhã, né, extremamente renovadora, que tenhamos consciência do que é isso, né, do que é o dia do Senhor, passarmos uma manhã diante de Deus, uma manhã entre irmãos, solidificando nossa fé, nos preparando para a expansão da igreja enquanto corpo de Cristo, enquanto comunidade missionária, comunidade escatológica, que é a igreja de Cristo, né? De compreender a razão de sermos igreja. É o que vai dar sentido a nós estarmos aqui num domingo como esse, né? Domingo do Senhor. Como era o sábado judaico, porque o Senhor descansou no último dia, e o autor de Hebreus vai falar que Jesus, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se. Então, o descanso na criação e o descanso na redenção. O descanso na criação ocorre no sábado, o descanso da redenção ocorre no domingo, na ressurreição de Jesus. Então, domingo para nós é o nosso Shabat, é o nosso sábado, é o dia não de meramente um descanso do cansaço do corpo. É um dia de um descanso no Senhor. É um dia em que trazemos à memória a satisfação pela vida, a satisfação por aquilo que Deus permitiu que produzíssemos ao longo da semana. É a ordem do Senhor trabalhar e é a ordem do Senhor separar um dia para Ele. E nele nós descansamos, nele nós temos a consciência do que temos e sabemos valorizar aquilo que temos. Quando se perde isso, as pessoas também se perdem naquilo que possuem, naquilo que conquistam. Porque elas conquistam, mas não desfrutam dessa conquista na presença do Criador, que é o que vai dar sentido, que vai dar consciência do lugar que as conquistas devem ficar. Nós ficamos satisfeitos com o que produzimos quando descansamos no Senhor. Quando não temos o dia na presença de Deus, descanso do Senhor, nós somos como qualquer outro, insaciáveis, nunca estamos satisfeitos com aquilo que temos, porque não descansamos em Deus. Então, tudo que nosso Deus fez é perfeito. E um dia, na presença dele, a igreja não pode pegar o caminho de uma sociedade desenfreada. Okay? Os nossos cultos vão perder completamente a razão de existir. Nós vamos começar a nossa aula hoje. Hoje o assunto é muito importante dentro desse mês falando de missão, de evangelização. A gente falar de algo que está diretamente envolvido na missão da igreja e no trabalho de evangelização também, que é a ordem de fazer discípulo. E hoje pela manhã o Maxson vai estar falando aqui sobre o conceito bíblico de discipulado. Aliás, tudo que se refere à vida, nós precisamos rever isso de acordo com a Escritura. Então, sempre, qual é o conceito bíblico de família, qual é o conceito bíblico de igreja, qual é o conceito bíblico do próprio Deus, qual é o conceito bíblico de Peço que nosso coração fique aberto, tanto para a aula que vamos ter, quanto para o sermão que vai ser ministrado, porque uma coisa está totalmente direcionada à outra. E é bem provável que nós sejamos confrontados hoje. Bem provável que o Senhor nos confronte hoje com o tipo de cristianismo que nós estamos vivendo. Vamos orar, chamar o Max aqui, vem aqui, Max. Senhor, nós te agradecemos já pelo começo desse primeiro dia da semana, o nosso descanso em Ti, o nosso culto, a nossa consagração de vidas, de mentes, de corações a Ti, o nosso único Deus, Senhor, soberano, Criador e Redentor de todos nós. Abrimos nosso coração e a nossa mente para acolher no nosso interior Tua palavra, Teus ensinamentos, Teus princípios, valores que dirigem ou que devem dirigir a vida daqueles que professam fé no Teu nome. Seja com a vida do Markson aqui, nesse tempo que nós teremos, que seja o suficiente para entendermos o que Tu queres falar conosco sobre esse conceito bíblico de discipulado. A Ti a glória, hoje e sempre. Amém. Bom dia, irmãos.
Hoje tivemos um problema técnico, a transmissão não vai ser feita online, mas está sendo gravada e a gente vai colocar depois a gravação para a disposição dos irmãos. Tá? Então, agora, mais do que antes, estamos em um contexto muito mais parecido com a escola bíblica, então fiquem à vontade para tirar dúvidas. Um assunto, como o pastor falou, ele é muito importante para nós. Acredito que diretamente pouco falado, mas de grande importância para a nossa caminhada cristã, para a nossa vida como um todo, a compreendermos o que de fato é discipulado e como que isso deve estar presente no nosso dia a dia, como que não deve ser, ainda mais quando a gente pensa na maneira como a gente leva a nossa vida, a maneira como a gente pensa sobre trabalho, família, etc. e tal. Muitas das vezes a gente não pensa na palavra discipulado, no contexto em si do discipulado. Então, o objetivo hoje é abordarmos esse assunto à luz do entendimento cristão, à luz do entendimento bíblico, para que, por meio dessa compreensão, nós venhamos entender a importância do discipulado para a nossa caminhada e entender que não é algo que somente que a gente gostaria ou então algo que a gente percebe ali presente na Bíblia, mas é algo que fomos ordenados a fazer. Então, o discipulado ele é plenamente importante e presente na nossa caminhada cristã, por mais que a gente não perceba ou entenda como por esse nome necessariamente. Por conta dos imprevistos, a gente vai ter algumas adaptações. Eu vou estar me guiando por um roteiro e aqui estão os slides. Então, eu vou dando sinal, os slides vão passando. Qualquer confusão, nos perdoem. Então, pode passar. Primeira coisa para a gente entender, para a gente chegar em falar sobre discipulado, a gente primeiro precisa entender algumas coisas antes. E uma coisa que é importante também, a gente entender que esse tema discipulado ele não surge do nada. Principalmente por conta do período em que nós estamos passando, no mês que nós estamos falando sobre evangelismo, missão, discipulado. Então, qual é a ideia? Quando a gente fala sobre consciência missionária, quando nós falamos sobre a importância de pregar o evangelho, não tem como a gente falar sobre isso sem linkar diretamente com o discipulado. Na última aula, por exemplo, nós falamos sobre a relevância da igreja local e a missão e evangelização na igreja local. E nós falamos que a evangelização é o meio pelo qual Deus decretou que todos aqueles que foram chamados por Ele, tornando-se seu povo, propagassem as verdades daquele reino para que o reino fosse estabelecido na terra. A evangelização seria o meio. E o discipulado é a maneira pela qual a gente coloca a evangelização em prática. Só que, muitas das vezes, quando a gente pensa em discipulado, a gente tem algumas ideias incorretas sobre ele. Nós, às vezes, pensamos diretamente nos 12 discípulos e na maneira como Jesus conduzia os 12. Ou então temos uma percepção muito, não diria incorreta, mas uma percepção de um discipulado meio que contemporâneo, de maneira como nós ouvimos em algumas igrejas que trabalham o discipulado de maneira incorreta. Aí sim, um ponto incorreto. Então, quando a gente pensa em discipulado, geralmente a gente pensa nisso. Uma pessoa que conduz outras pessoas, que ensina outras pessoas. Só que quando a gente compara com o nosso contexto, quando a gente compara com a nossa vida, é difícil a gente conseguir uma correlação direta. Principalmente por conta do tempo que a gente tem. Muitas das vezes a gente não tem tempo para fazer as coisas que a gente gostaria de fazer durante o dia, o que a gente se planejou para fazer. Imagine ficar com uma série de pessoas ensinando coisas da palavra de Deus. Então, quando a gente pensa em discipulado diretamente, a gente encontra essa barreira de compreensão, de que o discipulado está muito mais intrínseco, presente no nosso dia a dia, mesmo que a gente não perceba, que ele não é como era, não é que ele não deveria ser como era na época de Jesus, mas o discipulado naquela época era bem diferente por conta do contexto cultural e social daquela época. Mas sim, o discipulado ele está presente nos nossos dias hoje. Então, como eu disse, na última aula nós falamos sobre isso, falamos sobre a evangelização. E a evangelização ele é
o discipulado, ele é um gancho, ele é um caminho seguido por conta desse gancho deixado da evangelização. Então, toda vez que a gente pensar em discipulado, obrigatoriamente, nós precisamos pensar em evangelização, estabelecimento do reino. Porque é a maneira pela qual Deus estabeleceu que o seu reino fosse estabelecido na terra. Por meio da propagação da sua palavra. A propagação da sua palavra ela acontece por meio do evangelho e ela é aplicada na vida dos outros irmãos por meio do discipulado. Então, o discipulado ele é algo presente, real, ele existe nos nossos dias, mesmo que a gente não entenda ou perceba, mas ele é presente o tempo todo nas nossas vidas. Então, vamos para o próximo slide? Isso aí. Conceito. O conceito geral da palavra discipulado remete diretamente a aluno. Então, discipulado geralmente é aluno, alguém que ensina ou alguém que aprende. É esse contexto. E é muito interessante a gente falar sobre isso, porque diretamente a gente encontra uma dupla definição. E aí a gente vai num contexto cristão da coisa. Que o discipulado ele tanto tem a ver com o discipulador, tanto tem a ver com o discípulo. Isso significa que o discipulado ele é o trabalho, ele é a tarefa de seguir a Jesus e também é a tarefa de levar alguém ou ajudar alguém a seguir a Jesus. O muito interessante dessa definição é que essa definição ela não é necessariamente sinônimo. É uma palavra que ela tem sim um duplo significado. E ela tem esse duplo significado não porque uma coisa parece com a outra, mas ela de fato ela é bem diferente, uma coisa é bem diferente da outra. Uma coisa é nós seguirmos a Jesus, entendermos biblicamente os conceitos e os parâmetros para seguirmos a Jesus. E outra coisa completamente diferente é ajudarmos outra pessoa a seguir a Jesus. A grande questão e o que nos leva a refletir mais sobre o assunto de discipulado é que existe uma relação direta entre essas duas definições. De que forma? Que não existe possibilidade de você levar alguém a seguir a Jesus sem antes seguir a Jesus. É uma correlação direta. É algo que uma coisa pressupõe a outra. Então, se a gente compreende que discipulado é seguir a Jesus e também levar outras pessoas a seguir a Jesus, se de alguma forma um desses dois pontos está em queda ou falho, não acontece ali o discipulado. Acontece ali uma reunião entre amigos, entre irmãos, entre qualquer coisa menos discipulado. Toda vez que pensarmos em discipulado, nós precisamos pensar diretamente em seguir a Jesus, levar outras pessoas ou ajudar outras pessoas a seguir a Jesus. E aí começa a ficar mais claro, porque quando a gente pensa nesses dois conceitos, a gente consegue lembrar no nosso dia a dia momentos em que a gente está seguindo a Jesus e que a gente está ensinando outras pessoas a seguirem a Jesus. De repente, não de maneira constante, como era no discipulado antigamente, de encontros periódicos ou assuntos intencionais, porém, existe o discipulado de alguma forma. E se a gente pensar, por exemplo, no nosso contexto familiar, está presente. Quando, por exemplo, em algum dia da semana você consegue parar sua família para ensinar sobre a palavra de Deus. Isso é discipulado. Quando, de alguma forma, você se reúne com um grupo e ali é explanado com um pouco mais de tempo a palavra que é pregada no domingo, isso é discipulado acontecendo. Discipulado é toda forma de ensino para que as pessoas sigam a Jesus e também não só para que outros sigam, mas para que Jesus seja seguido por nossas vidas. Então, toda vez que pensarmos em discipulado, devemos pensar nesses dois conceitos, que eles são diferentes entre si, não são sinônimos, eles são obrigatoriamente diferentes, porém, eles pressupõem uma relação direta, de que um depende do outro. Ok? Então, próximo slide. Sim. Não, pode voltar um. Sim, e aí nós trabalhamos, a gente entende a importância dele, e além da importância é porque é uma ordenança. E aí Mateus, capítulo 28, um versículo muito conhecido, a grande comissão, nos fala diretamente sobre essa ordem, que nós precisamos seguir essa determinação de Cristo
Porque por meio dessa determinação, o reino de Deus avança. É somente por meio dessa determinação. E é interessante que muitas pessoas às vezes interpretam esse texto de maneira errada e pensam, e aí é um trabalho que a gente tem feito durante esse mês de conscientizar a igreja sobre o que de fato é a missão, porque muitas das vezes as pessoas interpretam que essa missão dada por Cristo é algo somente externo. É algo somente fora, e no exterior, em outro país, onde a palavra de Deus nunca chegou, só que não necessariamente. O id, falado por Cristo, ele é um convite a irmos. Enquanto estivermos indo a qualquer lugar, onde nós estivermos, que nós venhamos falar sobre as coisas do reino de Deus, e aí sim fazer discípulos. E o interessante é que não é fazer discípulos para nós, mas fazermos discípulos de Cristo. Que o texto ele vai nos trazer o entendimento do seguinte, de enquanto nós estivermos indo, onde nós estivermos, independente do que estivermos fazendo, que no nosso caminhar, que na nossa vida, venha haver espaço para fazermos discípulos de Cristo, venha haver espaço para pregarmos a palavra de Deus, ensinando outras pessoas a guardarem tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Então, o discipulado ele é uma ordenança. E, como eu falei, ele é um método de aplicação. É a maneira pela qual foi determinado por Deus que fosse aplicado a evangelização. E aí a gente entende que o trabalho de evangelizar, ele não é só anunciar, ele está presente no nosso estilo de vida, porém, ele trabalha muito no conceito de muito mais próximo, de ensinar alguma coisa, de fazer outra pessoa entender um conceito. E aí a gente lembra diretamente lá do texto, do relato de Atos de Filipe, do etíope, que ele passa pelo etíope, ele pergunta se ele entende aquilo que está sendo lido, o etíope fala que não, e por meio da vida de Filipe, ali acontece o discipulado. O texto de Isaías é explicado a ele recebe no seu coração em fé, é batizado. Ou seja, o discipulado ele acontece, a evangelização obrigatoriamente acontece num contexto muito mais próximo. De modo que aquele que ensina, às vezes está muito próximo daquele que aprende. E se não for assim, não é aplicado. Porque não há compreensão. Não é somente uma anunciação numa praça, por exemplo. Não desmerecendo esse trabalho. A palavra do Senhor deve ser sim pregada. Porém, não é só isso. É um acompanhamento e uma investigação se aquela aplicação está sendo bem entendida. Se há uma compreensão naquilo que está sendo lido. Porque às vezes não há. Às vezes numa leitura simples, uma pessoa que não sabe os métodos de interpretação da Bíblia, ou então não conhece muito aquela passagem, vai ler alguma coisa e pode ou ser confundida, ou não compreender direito, ou então criar para si uma teologia muito diferente daquilo que a Bíblia está querendo dizer. Por isso que é necessário esse acompanhamento próximo. E aí, por isso que o discipulado ele é um método de aplicação disso. Amém? Dúvidas até o momento? Não? Então vamos para o custo. Sim. Show. Então vamos ler esse versículo, esse texto. Lucas 14. Desculpa. Foi mal. É porque eu converso bastante. Lucas capítulo 14, de 25 a 33. Lucas 14, 25 a 33 diz assim: Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: Se alguém vir a mim e não aborrecer a seu pai e a sua mãe, e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer contas dos gastos para ver se tem o que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele,
dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar? Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro e a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Aí, só para a gente terminar o texto, ele continua falando sobre, não está ali no slide, mas ele continua dizendo: bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Não presta para a terra nem para o monturo, lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Texto muito conhecido, que nós teremos o imenso prazer de ouvir ser mais explanado durante a pregação, e que fala diretamente sobre condições, ou então custo, que o discipulado exige. E o texto ele é tão claro que ele propõe um convite à reflexão. De modo que a gente já, olhando o texto, a gente já tira de cara esse conceito de que aceitar Jesus é algo muito emocional, porque não é. Ou de que ser cristão tem muito a ver com aquilo que você sente, porque eu fui na igreja e me senti alguma coisa, porque não é. O texto ele deixa claro que deve haver ponderação, de que deve haver uma decisão consciente daquilo que vai ser feito. Porque ele diz: quem vai construir um edifício e não senta primeiro e se planeja? Quem vai na guerra contra um rei que tem um exército maior e não pondera sobre aquilo que tem antes? Seguir a Jesus é algo, não pode ser algo da emoção, não é algo que você sentiu uma vontade muito grande. Por quê? Porque tem um custo, existem condições, significando que a gente não pode seguir a Jesus da maneira que a gente quer. Existe uma maneira correta de seguir a Jesus. Existem custos aí. E existe um convite à reflexão para ver se eu quero ou não aceitar esses custos. Então, vamos lá. Conceito de custo. E eu peguei eu montei essa aula baseada num livro que o nome é O Custo do Discipulado, do Jonas Madureira. Eu também utilizei aquele outro livro ali para montar a aula, e no próximo domingo eu vou indicar esse livro no boletim, O Custo do Discipulado. Mas essa citação diretamente do livro diz assim: dentro várias definições de custo, adoto como essencial essa: a capacidade que temos de calcular perdas e ganhos com vistas a uma tomada de decisão. E decisão nesse contexto é toda e qualquer situação em que, não importa qual seja a escolha, haverá perdas e ganhos. Com isso, eu entendo que a todo momento estamos calculando o custo, principalmente porque a todo momento estamos tomando decisões, até quando decidimos não decidir. O que isso significa? Que o cálculo de custo é algo presente no nosso dia a dia. A gente pensa nisso o tempo todo, mesmo não pensando necessariamente na palavra custo. A gente pensa em custo, por exemplo, quando a gente acorda com um pouco mais de preguiça, a gente pensa: será que se eu ficar mais 5 minutos eu consigo chegar no trabalho no horário? A gente começa a calcular custo. Será que se eu dormir um pouco mais? Será que se eu comprar essa tal coisa eu vou conseguir passar o mês bem? Então, o custo é algo que a gente calcula o tempo todo. Porque o tempo todo nós estamos tomando decisão. Seja o caminho que a gente pega para vir para algum lugar, o tempo todo nós estamos calculando o custo. E o discipulado e seguir a Jesus tem sim um custo. Tem exigências para se seguir a Jesus. E o texto que nós lemos, ele vai falar pelo menos de 3 exigências: o custo do amor, o do sacrifício e o do desapego. Obrigatoriamente, no mínimo, nós temos esses 3 conceitos para pensarmos sobre seguir a Jesus. Então, como nós lemos, da mesma forma que nós vimos na semana passada sobre a igreja local, existem exigências para sermos igreja local, de modo que, se nós não cumprirmos certas exigências, certas demandas dadas pela palavra do Senhor, nós não podemos nos considerar como igreja. Da mesma forma, existem condições para sermos discípulos de Cristo, de forma que, se nós não seguirmos, não podemos ser considerados discípulos de Cristo. E é algo que nós precisamos pensar e refletir muito bem, antes de fato falarmos: eu aceito, eu quero. Então, o primeiro é o custo do amor.
E esse custo do amor é por conta da primeira parte que ele fala, se não me engano, lá no versículo 26. Isso mesmo. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, a sua mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E é muito interessante como Jesus ele é claro. Ele fala, não pode ser meu discípulo. Não pode ser. E quando a gente lê aqui, aquele que não aborrecer seu pai, sua mãe, sua mulher, etc., não é que a gente vai causar inúmeras inimizades por aí, ou inimizade na nossa família, para que a gente venha seguir a Jesus. É importante a gente entender isso dentro de um contexto. De que quando Jesus fala essa passagem, quando ele fala essa parábola, ele fala dentro de um contexto cultural e religioso muito diferente do nosso. Em que aquilo que ele estava pregando não era necessariamente uma novidade, mas não havia uma compreensão ampla e unânime entre todos aqueles que estavam ouvindo. De modo que, se tivesse algum seguidor de Jesus, geralmente ele era confrontado, e ele era, não confrontado, mas ele era dito como contraditório em relação a tudo aquilo que era tido como religião naquela época. Então, seguir a Jesus naquela época era sim aborrecer pai, aborrecer mãe, filho, esposa, marido, etc. Então, o que Jesus diz é todo aquele que não aborrecer, ou então não demonstrar para o mundo que existe um outro entendimento em relação à vida, a Deus, à criação, a amor, não pode ser meu discípulo. De que forma? Novamente, não é que nós iremos causar inimizades, porém, o que esse texto está querendo dizer é que não existe possibilidade de nós amarmos a Cristo e amarmos outras coisas. O que o texto ele nos ensina é que quando nós amamos a Cristo, nós obrigatoriamente deixamos de amar algumas coisas que o mundo ama. E quando se deixa de amar algo que o mundo ama, a gente se torna odiado pelo mundo. E quando nós nos tornamos odiados pelo mundo, aí sim nós aborrecemos e causamos o que o texto está dizendo. Porque nós não amamos as coisas que o mundo ama, ou pelo menos não deveríamos amar. Porque amar a Cristo é colocá-lo em primeiro lugar de todas as coisas. Não é algo, como eu falei, não é algo novo. É algo que foi ensinado por Deus na aplicação da lei, lá com Moisés. E é algo que foi falado o tempo todo na Bíblia. É algo que, no decorrer da história do povo de Israel, Deus fala com o povo de não cometer idolatria, de que eles substituíram o amor de Deus por outro amor. E isso o tempo todo é falado. E, mais uma vez, Jesus fala que aquele que amar a Cristo automaticamente vai aborrecer o mundo. Então, a gente entende que o discípulo de Jesus é aquele que ama Jesus. E amar a Jesus pressupõe não amar coisas do mundo. E quando não se ama algumas coisas do mundo, nós nos tornamos odiados por ele e assim perseguidos por ele. E isso é nítido. A gente não pode dizer que ama Jesus e também dizer que ama como o mundo conduz justiça social, por exemplo. Nós tivemos um exemplo infeliz nesse último final de semana, na questão lá do Carrefour, por exemplo. Não é que a gente vai compactuar com o crime que ocorreu, mas não se resolve um pecado contra o pecado. Então a gente não pode amar, dizer que amamos a Cristo e compactuarmos com a maneira como o mundo toca a justiça social ou qualquer outro tipo de justiça. Não combina, não condiz. E a partir do momento que você não ama a justiça que o mundo aplica, você se torna odiado por ela. E isso é ser discípulo de Jesus. E é nesse contexto que nós aborrecemos pai, mãe, filho, marido, esposa, etc. O mais interessante desse texto também é que ele vai falar que aquele que não aborrece a si mesmo, aquele que não tira o seu ego do lugar de Deus. Porque isso acontece muito, irmãos. E se nós amamos algo mais do que amamos Jesus, não podemos ser discípulos dele. E essa afirmação de Jesus é clara. Se alguém vier a mim e não aborrecer pai e mãe,
mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também não a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, o custo do amor. O custo do sofrimento. E aí é o próximo, 27. Diz assim: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Esse aqui no custo do sofrimento nós iremos ler um texto também em Lucas, capítulo 9, versículos 22 a 25. Lucas 9, só voltar algumas páginas, versículos 22 a 25. Eu acho que está ali. Tá ali. Deixa eu achar aqui. Diz assim, dizendo: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas e seja morto e ressuscitado no terceiro dia. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Porque aproveita ao homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo. Ou seja, seguir a Jesus automaticamente pressupõe sofrimento. E o mais interessante disso tudo é que não é um sofrimento que a gente controla. Não é algo que... Quando ele fala de pegar a nossa cruz e seguir a Jesus, a gente tem que entender isso dentro do contexto de cruz na época. A cruz naquela época era um símbolo de grande humilhação. Era um símbolo enorme de humilhação. Era um símbolo que mostrava a maior rejeição da sociedade naquela época. Era o símbolo da cruz. E quando ele fala de seguir a sua cruz, pegar a sua cruz e seguir a Jesus, é justamente isso. De colocar debaixo o seu ego, ou a sua vontade de estar melhor sobre a sociedade, botar debaixo do braço e seguir a Jesus. E por que ele fala necessariamente de sofrimento? Porque a partir do momento em que nós deixamos de amar as coisas do mundo, nós seremos odiados pelo mundo. E aí é uma relação direta com o versículo anterior, que vai dizer que nós precisamos carregar essa humilhação, entender essa humilhação como algo que é exigido de quem segue a Jesus. É um sofrimento do qual eu não posso correr. E é um sofrimento que eu não posso, de maneira alguma, diminuir. Porque todo aquele que por Cristo sofre, aí sim ele engrandece o nome de Deus. E é um sofrimento direcionado a todo mundo que é cristão. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que muitas das vezes, pelo nosso desejo de não sofrer, nós suavizamos o Evangelho para que o nosso sofrimento seja menor. Então, às vezes eu sou cristão no domingo, mas na segunda-feira no meu trabalho eu não sou tão cristão assim. Porque a cruz que é da segunda-feira no trabalho é muito grande, e a cruz de domingo não é tão grande assim. Então eu não posso optar qual tipo de sofrimento eu vou sofrer. Eu não posso escolher que momento eu vou seguir a Jesus ou não. Por isso que existe um convite a um pensamento, a uma reflexão. Como que você vai construir uma casa do nada? Vai pegar e vai começar a construir? Não, você tem que pensar. Se tem alicerce, se tem dinheiro para comprar tudo. Justamente por isso. Porque não é um sofrimento que a gente escolhe sofrer. É algo... Quer dizer, não é um sofrimento que a gente pode dimensionar o tamanho dele. Ele vai acontecer. E eu não posso suavizar. Porque se eu suavizo, vou estar suavizando esse sofrimento, eu não vou estar sendo um discípulo de Jesus. É um convite direto a não pertencer às coisas desse mundo. E, novamente, quando não se ama as coisas desse mundo, nós nos tornamos odiados por ele. Só que muitas das vezes nós não queremos ser tão odiados assim, então eu me escondo um pouco. Então eu não falo tanto, eu não me posiciono, ou então não sei. Só que a gente deixa de demonstrar a verdade da palavra de Deus em certos momentos, porque às vezes por medo, às vezes por não termos tanto conhecimento, mas às vezes pela vontade de não sofrer. Porque eu não estou muito afim. Porque eu não quero... Porque, mesmo sendo cristão, eu quero me fazer pertencente a um grupo ou a um certo tipo de
grupo de pessoas que tem ali, então eu prefiro não me opinar, eu prefiro concordar, então, ou seja, eu prefiro não me humilhar. Eu prefiro não carregar uma cruz tão grande. E é o que a gente tem visto hoje, uma adaptação de evangelho para que não haja uma humilhação tão grande, para que não haja uma perseguição tão grande. Então eu vou adaptar o evangelho para que ele caminhe em conjunto com a cultura vigente. Só que isso é errado. Não existe discipulado nisso. Não tem como seguir a Jesus assim. Não tem como seguir a Jesus fugindo das cargas que são impostas a todo aquele que segue a Jesus. Então ele diz, o texto ele é muito claro, lá no capítulo 14, versículo 27. Ele diz... Achei. 27... Deixa eu ver. Aqui, achei. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Novamente, Jesus é direto aqui. Aquele que não carregar a sua cruz, aquele que não compreender as demandas em relação a sofrimento que seguir a Jesus são impostas, aquele que segue, esse não pode seguir a Jesus. Não pode ser discípulo. Existe um custo. Existem demandas que a gente não pode fugir delas. E se a gente foge, a gente está sendo qualquer coisa menos discípulos de Cristo. E aí vamos ao terceiro ponto, que é o custo do desapego, que é uma sequência do todo. A partir do momento que eu não amo as coisas desse mundo e sou odiado por ele, eu concluo que eu não pertenço a esse mundo. Se todo mundo ama aquilo que existe, eu não consigo amar, eu não nasci para isso. Não pertenço a isso. E aí é o que ele fala lá no final no versículos 32 e 33. De outra maneira, 33, isso mesmo. Assim, pois, qualquer que vós que não renuncie a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ou seja, deve haver uma renúncia de tudo aquilo que temos. E aqui não é necessariamente que a gente vai pegar tudo aquilo que nós temos e iremos vender e dar e tudo mais, não é isso. O que o texto está querendo dizer é que o nosso amor, e o nosso amor primeiro deve ser Jesus. Deve ser o reino de Deus. De modo que eu não consiga amar outras coisas, de modo que eu sofra as demandas por amar somente a Jesus, e de modo que somente Jesus tenha valor para mim. De modo que eu posso renunciar a qualquer outra coisa, porque o que tem valor para mim é Cristo. Então, novamente, é uma sequência de coisas. Trabalha primeiro no amor, depois nas demandas que esse amor exige, e na conclusão de que se eu amo isso, se eu amo a Cristo, e isso para mim é suficiente, e dentro do meu coração aquilo é suficiente, nada mais importa. Nada mais importa, nada mais tem o valor. E aí se renuncia de tudo. Tudo pode ser abandonado. Por quê? Porque tenho Cristo. E também é um convite à reflexão do entendimento de posse. O que eu possuo? O que eu tenho? Ou será que as coisas me têm? Porque se eu sou possuído pelas coisas, eu não consigo renunciar. E é o que a gente mais vê no nosso contexto. Como as coisas possuem pessoas, de modo que aquela pessoa não sobrevive sem aquilo. Só que nós não conseguimos aplicar essa mesma correlação quando pensamos em Cristo, por exemplo. Porque para possuirmos outras coisas, muitas das vezes abandonamos Cristo. Ou no entendimento de nos sentirmos satisfeitos com algo, nós buscamos essa satisfação com qualquer coisa além de Cristo. E aí não renunciamos ao mundo. E aí caímos nesses 3 pontos. No amor, no sofrimento e no desapego. O que o texto nos convida é termos Cristo como em nosso coração em primeiro lugar. E quando Cristo e o seu reino, e aí a gente lembra diretamente lá de Mateus 6, o Sermão da Montanha, quando Cristo estiver em nosso coração em primeiro lugar, tudo que for necessário virá de alguma forma. E se não vier, porque não era necessário vir.
E é esse o entendimento que todo discípulo de Jesus deve ter. E é por isso que ele vai falar categoricamente que se não tiver essas 3 coisas, não pode ser meu discípulo. Não pode ser. E novamente, é um convite a gente refletir que tipo de discípulos nós estamos sendo. De que forma nós estamos buscando seguir a Jesus. Porque quando a gente olha esse texto e pensa, pelo menos eu refletindo sobre esse texto, refletindo sobre a minha vida, eu percebo que eu preciso melhorar em muita coisa. Porque, irmãos, a gente não pode fugir daquilo que está escrito. A gente não pode simplesmente colocar em nossa mente um conceito para suavizar aquilo que está relatado aqui. Nós não podemos. De fato, como o pastor falou, é um confronto. Porque é difícil a gente pensar que ser discípulo de Jesus exige essas coisas. Lutar contra o mundo é sim difícil. Só que a chave da vitória dessa luta está justamente no local onde o nosso coração está. Porque se o nosso coração estiver nas coisas desse mundo, nós nunca seremos discípulos de Cristo. Porém, se o nosso coração estiver nele, então nada mais importa. Tudo que eu perder, não importa. Porque o que importa é o meu coração nele. Isso é seguir a Jesus. O texto ele vai falar de aquele que não aborrece pai e mãe, que não aborrece a si mesmo não pode seguir a Jesus. Aquele que não carrega a sua cruz e segue não pode ser discípulo. E aquele que não renuncia a tudo que o mundo oferece não pode ser discípulo. Então nós entendemos que o custo, em si ele vai falar diretamente daquilo que é exigido para seguirmos a Jesus. E aí nós seguimos o próximo slide, que é a prática do discipulado. A prática é o trabalho nosso, de todos nós, não é exclusivo de um, mas é um trabalho de todos nós, de ajudar outras pessoas a seguirem a Jesus. Novamente, irmãos, a gente não pode seguir a Jesus somente e achar que não é nosso trabalho ajudar outras pessoas a seguir. E se não ajuda outra pessoa a seguir, eu não estou seguindo. E se eu quero ajudar alguém a seguir a Jesus e não sigo a Jesus, então não sou discípulo. Novamente, é uma relação. Um pressupõe o outro. E uma coisa muito existente na Bíblia sobre discipulado, e é uma palavrinha que está ali, que é o discipulado mimético. O mimético vem de mímica, de imitar. Então, o discipulado, obrigatoriamente, ele é mimético. O que eu estou querendo dizer? Não é que o discipulado ele acontece somente quando se senta e as pessoas conversam sobre aquilo ali, explica aquele texto e traz o entendimento sobre aquele texto. Não é somente assim. O discipulado ele vem muito da imitação. Da maneira como você se porta como cristão e a maneira como aquele não cristão te observa. Ou aquela pessoa, ou teu filho, ou teu marido, tua esposa, te observa. Por isso que o discipulado ele é mimético. E a gente vê isso na Bíblia o tempo todo, na história de Israel o tempo todo. Existem ordenanças que dizem, sede santos porque eu sou santo. Então existia um padrão. E o padrão ele sempre estava ali, ele era real. Necessário a ser seguido. E quando Jesus fala lá na grande comissão, ele vai falar justamente isso. Ensinando a guardar tudo aquilo que eu vos ensinei. Então, o padrão de imitação sou eu, Cristo falando. Então, é necessário que a gente venha entender que o discipulado ele é mimético. Se ele é mimético, se ele é por imitação, existe um padrão a ser seguido. E a gente entende que o padrão é Cristo. Então, a grande questão é que se a gente parar para pensar, por exemplo, hoje, existem muitas pessoas que dizem estar imitando a Cristo. Ou então dizem conceitos sociais ou conceitos que Cristo fazia e por isso nós precisamos imitá-lo. Então vai falar, por exemplo, porque Cristo andava por meio dos pobres. Cristo andava por meio das prostitutas. Então, as pessoas elas trazem conceitos de Cristo, de Jesus, da vida de Jesus e acham que seguir aqueles conceitos é seguir a Jesus e é ser discípulo de Jesus. Só que, irmãos, não é. Quando nós dizemos que existe um padrão a ser seguido, nós precisamos diretamente nos voltar aos apóstolos. Por quê? Porque os apóstolos eles foram os imitadores diretos de Jesus. O que
que eu estou querendo dizer? É que não temos como imitar a um Jesus diferente do Jesus que foi imitado pelos apóstolos. Não tem como. Se nós nos consideramos como discípulos e imitamos um Cristo que é diferente do Cristo dos apóstolos, nós estamos imitando uma coisa da nossa cabeça. Mas não é Cristo. Não estamos levando outras pessoas a seguir a Jesus. Porque quando nós lembramos aquilo que os apóstolos fizeram, e aí vem aquela fala de Paulo que ele convida as pessoas a serem imitadores dele porque ele imitava Cristo. Então nós temos que ser imitadores de Paulo. Porque ele imitava Cristo. Nós precisamos imitar os apóstolos, porque eles imitaram Cristo diretamente. Então nós precisamos repensar a maneira como nós imitamos Cristo. Porque muitas das vezes o Cristo que é imitado na sociedade é um Cristo para se adaptar a essa sociedade. Só que quando nós olhamos a vida dos apóstolos, nós percebemos que eles imitavam Cristo de verdade. E o que as pessoas imitam hoje não é Cristo. Será que existem renúncias como foi a renúncia de Paulo? Será que existem sacrifícios de levar a palavra de Deus até as últimas consequências, como foi com Pedro? Não temos como, irmãos, sermos discípulos se não formos dessa forma. Nós precisamos seguir esse padrão. Porque é o que está escrito na palavra de Deus. E se nós temos para nós qualquer outra coisa em relação a discipulado que foge daquilo que os discípulos diretos de Jesus ensinaram, nós precisamos repensar muito a nossa maneira de sermos cristãos hoje. E aí, caminho para a conclusão. 4 pontos. Concluímos que discipulado é tanto seguir quanto ajudar pessoas a seguirem a Cristo. Que é algo que nós fazemos todos os momentos, todos os dias, e que nós muitas das vezes não fazemos de forma intencional, mas o convite de hoje é para que as nossas conversas elas sejam intencionais, as nossas reuniões sejam intencionais, que haja um planejamento familiar de ensino bíblico aos filhos, porque isso é discipulado. Não é só... O discipulado ele caminha geralmente em 3 esferas. Na esfera do não crente, naquele que está iniciando na fé e aquele que está muito seguro na fé. Mas o discipulado ele caminha nessas 3 esferas. Que todo mundo precisa ser discipulado. E que todo mundo discipula também. A partir do momento em que você ajuda uma outra pessoa a caminhar na fé. E não precisa ser necessariamente alguém que tenha um conhecimento menor que o seu, mas é ali, estando junto. Lembra que nós falamos no ajuntamento das pedras? É o ajuntamento das pedras que compõe o todo. E esse ajuntamento, às vezes, é suportar o irmão em amor. E ensinando a palavra de Deus, aquilo ali acontece, é o discipulado. É seguir a Jesus. O custo de seguir a Jesus foram aqueles que nós falamos. O custo do amor, o custo do sofrimento, o custo do desapego. E o custo de ensinar outra pessoa a seguir a Jesus é o custo do próprio seguir a Jesus. Deve haver em nós essa compreensão de que é um dever. De que não é algo que eu vou optar. É um dever. É o decreto de Deus para todo aquilo que Ele criou. E para o regente da criação, que é o homem. Que não foi, como nós falamos na última aula, que não foi deixado para trás. Não é algo novo, não é algo que veio do nada. Muito pelo contrário, Deus cria um povo para isso. E a determinação de Deus é que esse povo siga em discipulado. Segundo ponto. Fazemos isso por ordenança bíblica dentro dos padrões pré-estabelecidos nas Escrituras, não por nossa própria vontade. Ou seja, eu não posso seguir a Jesus da maneira que eu quero. Eu não posso seguir porque eu estou afim, ou porque eu quero assim dessa forma, ou então criar na minha mente um tipo de religião para que eu siga, ou então criar na minha mente um tipo de Jesus para eu seguir, dizendo que Jesus não faria isso, ou então Jesus faria aquilo. Eu não posso ter um Jesus na minha mente que é diferente do Jesus das Escrituras.
Eu não posso ser um cristão diferente de como os apóstolos eram cristãos. Eu não posso achar que sigo a um Cristo diferente que o Cristo que os apóstolos seguiram. Não posso. Eu obrigatoriamente preciso, eu tenho um padrão a ser seguido. E aí a gente volta novamente no início da aula. Não é algo de sentimento. Não é algo que eu senti, que veio no meu coração. Não, irmãos, é algo que nós refletimos, que nós ponderamos, pesamos e decidimos. A grande questão é que a gente não consegue decidir por sermos chamados por Deus, a gente não consegue decidir outra coisa. Mas é algo que a gente tem que botar na balança. Para que a gente não vá... para que a gente não caminhe no escuro naquilo que é exigido. E por mais que a gente tente ir por outro caminho, uma hora Deus vai nos chamar para o caminho dele, não tem o que fazer. A questão é que a gente não pode achar que está no caminho dele caminhando de qualquer forma. Existe um padrão. Terceiro ponto. Estando cientes de que seguir a Cristo requer algo de nós. Existem condições explícitas para segui-lo. Nós não podemos deixar essas condições para trás. Nós não podemos criar para nós condições para seguir a Jesus diferentes das condições que estão na Bíblia. Porque, se a gente parar para pensar, é justamente o que está acontecendo no mundo hoje. As pessoas, elas criaram para si um conceito de evangelho, de Cristo, que se tornou mais palatável, de modo que fosse mais fácil seguir sem confrontos com o mundo. Isso é o que mais ocorre. A gente não pode ser assim. A gente não pode achar que aquilo que as pessoas hoje ensinam sobre Cristo de maneira midiática, por exemplo, é o padrão que eu devo seguir. Existem demandas, existem exigências, que por mais que às vezes a gente fica com receio, a gente tem que ter coragem. A gente tem que ter o nosso coração muito firme no entendimento dessas demandas. Porque se não estivermos, com muita facilidade a gente vai criar um Deus diferente do Deus da Bíblia. E aí estaremos seguindo a esse Deus criado por nós e ensinando pessoas a seguirem esse Deus criado por nós. E o último ponto. Tais condições estão exemplificadas nos apóstolos que foram os seguidores diretos de Jesus. Ou seja, não podemos imitar um Cristo diferente do que os apóstolos imitaram. Não podemos, irmãos. Nós precisamos ser conhecedores da palavra de Deus. Nós precisamos ser conhecedores do Deus que nós professamos. Deve haver um relacionamento próximo com a palavra de Deus. Deve haver um entendimento nosso de que é dever nosso propagarmos o reino de Deus. E essa propagação, a evangelização, ela vem por meio da aplicação do evangelho por meio do discipulado. Novamente, não é algo simples de ser feito. É um assunto, eu até falei com o pastor, é um assunto simples, porém muito amplo, porque a gente pode falar muito tempo sobre discipulado de várias formas. Só que o discipulado, ele obrigatoriamente, ele tem que ser prático. Por isso que ele é mimético, porque é na imitação, é no olhar, é na proximidade. Então, para a gente terminar, vou só adiantar a indicação. Esse livro, Discipulando com a Bíblia, um manual para ler a Escritura junto. Esse aqui é um livro que vai falar sobre discipulado, só que ele é extremamente prático. Ele é extremamente prático da seguinte forma, que existem métodos de como ler a Bíblia junto. Existem maneiras explícitas aqui nesse livro. É o livro que está indicado no boletim, para que, junto com uma outra pessoa, você consiga ler um texto, fazendo alguns questionamentos que possa dar um pouco mais de dinamismo nessa conversa, que não venha ser simplesmente algo parado, etc. E tal. Mas eu recomendo muito esse livro, principalmente num contexto familiar, e mais ainda se você tem alguma dificuldade de levar a escritura para dentro do seu lar por conta dos seus filhos, de essas dificuldades que eu acho que muitas das pessoas têm, nós, porque eu não tenho filho ainda, mas muitas pessoas têm, porque é a vontade de Deus, é Deus que sabe, não estou falando não. Deus que sabe, não apressa.
Estou dizendo que, às vezes, existe essa barreira que a gente tem dificuldade de quebrar, e esse livro ensina como essas barreiras podem ser quebradas. Não é que você vai fazer uma dinâmica, mas novamente, é algo intencional. É uma reunião que é proposta, separada num dia específico, em que vão haver questionamentos específicos sobre aquilo ali. É muito interessante que um capítulo desse livro vai falar sobre o estudo de casos, de como esse pastor ele ensinou o Evangelho de Marcos para um não cristão, reunindo com ele uma vez por semana numa cafeteria. E falava sobre o livro de Marcos, eles liam os capítulos em casa, e quando eles se reuniam, eles tinham questionamentos a fazer sobre o que foram lidos, questionamentos já pré-estabelecidos. E o quanto que isso funcionou para esse pastor, e ele escreveu esse livro justamente para isso. Então, eu recomendo muito esse livro porque, pela praticidade de aplicar essa leitura bíblica junto, até porque o discipulado ele é um ensinamento da palavra de Deus, então esse livro é muito prático em relação a isso, também porque ele propõe material para que seja impresso, para que seja distribuído, e ele disponibiliza isso. Então, eu recomendo muito esse livro da editora Fiel, Discipulando com a Bíblia, um livro fino, dá para ler rapidinho esse livro. Você lê em 3 horas, você lê esse livro aqui, é muito rápido. E recomendo muito. Então, é isso, irmãos. Alguma pergunta? Pode aproveitar, o pastor Fran está aqui, ele responde tudo. Hein? Fica à vontade, se tiver dúvida. Não? Então, vamos orar para a gente terminar. Senhor, muito obrigado porque a tua palavra ela fala conosco. Muito obrigado, Senhor, porque nós entendemos que em nosso coração deve haver uma imensa vontade de ter o Senhor em primeiro lugar. O que te pedimos, Senhor, nessa manhã é para que nós venhamos ser confrontados sempre e que teu Espírito venha sempre falar conosco, Senhor, nos mostrando quando nós não estamos colocando o Senhor em primeiro lugar. Nós sabemos, Senhor, entendemos que precisamos ser discípulos. E entendemos e sabemos, Senhor, que nós precisamos levar outras pessoas ao entendimento da tua palavra. Não deve haver em nós, Senhor, nenhum tipo de acomodação, relaxamento quando alguém não compreende aquilo que está escrito na palavra de Deus. Colocamos, Senhor, nossos corações à tua disposição, Senhor, para sermos usados nisso. Fala por meio de nós, fala conosco. Nos ensina, Senhor, a te seguir, ó Pai, e nos ensina como levar outras pessoas a seguirem a ti. Nos dê, Senhor, paciência e sabedoria para que, quando falarmos, venha a ser a tua voz. Para que, por meio da nossa maneira de viver, as pessoas venham compreender o que é ter a ti em primeiro lugar. Senhor, que nós não venhamos amar esse mundo, que nós não venhamos nos satisfazer com as coisas desse mundo, mas que o nosso coração venha estar cativo em ti e nos teus ensinamentos e na tua palavra. Seja conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. 9h30 a gente retorna. Vamos lá para o café da manhã, 9h30 a gente retorna. Tá bom?